Fala pessoal, começando Entre Modais, episódio 76, continuamos falando aqui sobre as principais dores da logística. Solta a vinheta aí, capitão. Então, começando com a nossa co-host aí, Bruna, muito obrigado pela participação. Oi, gente. Eu tô vindo muito nessa série de dores da logística, não sei se eles estão achando que eu sou o problema. Tô começando a ficar preocupada já. A solução, né, Bruna? E CEO da Polivias, empresa de transporte internacional e operações complexas aí, um apaixonado pela gestão de dados e um parceiraço da KMM. Cássio de Barros, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês aí, prazer estar com vocês. Éder, Bruna, né, que já há bastante tempo a gente está junto, numa parceria que começou há exatos 10 anos atrás com a KMM. Eu acho que um ponto importante colocar aqui é que quando eu conheci o Paulo, o Guto, deixou muito claro para eles o seguinte: olha, a gente tem um teto de crescimento aqui, porque a nossa gestão, ela funciona até X de faturamento que nós temos hoje. Se eu tiver elementos na mão de gestão que me permitam ter segurança, eu vou falar para vocês que a gente dobra em 2 anos. E aconteceu. Tá? Então, isso deixa claro que um ponto na logística, e principalmente numa logística como a nossa aqui, que a gente trabalha com transporte internacional, atende Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru, tá? Todas as operações complexas com paradas intermediárias em fronteira, uso de aduana, despacho aduaneiro, custos de fronteira que se integram numa operação única, né? Então, toda a parte de custo aqui é bastante complexa, como eu acho que em todo o transporte é. Tá? Então, assim, se você falar para mim qual é o ponto-chave de uma gestão, ela é informação, né? Porque até qualquer faculdade de administração, a primeira coisa que o professor vai dizer para os alunos é assim: você não gerencia aquilo que você não mensura. Tá? Então, no transporte, além da gente mensurar, e quando a gente fala mensurar, nós podemos estar pensando também naquilo que a gente está lendo do que passou. Quanto mais antecipada for a informação, maior a velocidade da solução. Tá? Então, por isso que a gente está aqui num projeto com a KMM já há algum tempo. Sim. E que vem sendo desenvolvido de uma maneira diferente do que o mercado sempre enxerga, né? Que é um fluxo de caixa. Já não é fácil, né? Como você falou, assim, no beabá de um administrador já não é fácil gerir uma empresa. Daí, nesse cenário que a gente tá falando aqui, a gente tá colocando dificuldades, né? A Polivias não é uma empresa pequena, ela atua no cenário internacional, que já é uma complexidade de transporte diferente, para melhorar o cenário na multimodalidade ali, no sentido que atua com frota, com terceiro, com agregado. Então, explora o melhor de cada mundo que a logística do Brasil hoje tem. Então, assim, se eu consigo chegar num nível de gestão, mesmo com dificuldade, nesse nível de complexidade, ele tem que ser menor à medida que eu for tirando esses outros atravessadores que são dificuldades, né? Exatamente, muito bem colocado. Quer dizer, imagina esse cenário, né, complexo, sim, muitas vezes adverso, né, porque a gente tem variações cambiais nos países, você tem custos que mudam de uma maneira muito rápida, né? Então, tudo isso, a antecipação da informação, né, e ter ela concentrada numa única plataforma, eu acho que é um ativo, né, para o gestor, que muda a vida de qualquer um. Esse ponto da antecipação é um caso legal da gente explorar aqui, porque isto é uma dor bem grande da Polivias em si pelo cenário do transporte que é realizado, né? Que além da gente ter o fluxo de caixa financeiro, é fazer a projeção do que tem para entrar e sair. Isto é uma dor mesmo, como que a própria Polivias consegue olhar isso e o que isso afeta a Polivias? Olha, vamos colocar da seguinte forma, né?
não existe previsibilidade do que pode acontecer, uma variação cambial. Então, podemos usar um exemplo agora, a Argentina. Né? Sim, isso ela está na iminência de uma desvalorização cambial. Então, a velocidade com que você tem que ter a informação, a velocidade da ação com o seu cliente para antecipar e fazer um giro rápido desses pagamentos, e também do nosso pessoal que recebe lá, traz esse dinheiro para cá. Olha, só nesse exemplo, a gente pode dizer que o fluxo de caixa ele não é uma ferramenta que ajuda, é uma ferramenta que é vital. Tá? Porque você faz a gestão, você tem a visão dessa operação, da operação e do risco financeiro num único instrumento. E eu acho que o conceito do fluxo de caixa, ele às vezes ele é tratado de forma diferente hoje, dependendo da empresa, porque quando você olha numa visão mais arcaica de gestão, o fluxo de caixa, ele era o que hoje a gente considera relatório financeiro de coisas que já aconteceram. Então, uma coisa a gente já tem um instrumento da DRE ou outros instrumentos para eu enxergar o meu resultado do que entrou e que saiu do mês passado, né? E tem muitas empresas que olham para o fluxo de caixa pensando muito em o que eu paguei, o que eu recebi e o que eu tenho para pagar e receber que já está aqui em mãos. E se a gente for até assim, pegar a ferramenta do fluxo de caixa nesse formato que você tem falado, e é o que a gente construiu até na parceria com vocês, o fluxo de caixa ele é um demonstrativo usado para tomada de decisão, não só baseado em dinheiro que entrou e saiu do ponto de vista de caixa, né? Essa gestão de previsibilidade traz um ganho que é bem maior do que eu ver relatório de banco. Vamos fazer, então, vou contar um pouquinho da história do fluxo de caixa, que eu acho que aí dá para todo mundo que está acompanhando a gente aqui entender melhor do que a gente está falando, porque você tocou num ponto bom. Quando a gente fala fluxo de caixa, parece que é o fluxo de caixa contábil, aquele histórico, né, que vem com aquilo que tem de documento. Então, aonde que está o fundamento de tudo isso que a gente está montando aqui? Eu acho que a importância também de vocês estarem montando essa apresentação aqui para aumentar o escopo, né? Sim. Que é o fluxo de caixa. Que há uns 20 anos atrás, nós trabalhamos aqui dentro já da operação da Poliluísa, uma operação de 38 anos, e paralelamente a isso, por serviços prestados a uma trading de açúcar, a gente eu particularmente fiquei separado até da empresa, eu fiquei representante dessa trading de açúcar. Tá? E isso fez com que eu viajasse para os Estados Unidos e eles mostravam para a gente lá como funcionava a gestão financeira deles. O fluxo de caixa para eles é um fluxo de caixa que, para resumir assim, ele tem exatamente todas as operações previstas, todo o custo previsto, independente desse custo ter recebido alguma cobrança ou um documento. Tá? Então, ele provisiona aquilo que ele sabe que vai custar para ele. Então, entra todos os impostos, todas as despesas, todos os custos operacionais, tá? A folha. Tá? Então, além daquilo que a gente tem como tradicional, ele incorpora tudo aquilo que está provisionado. Então, a gente usava até uma analogia, né? Assim, nós temos dentro do fluxo de caixa tudo aquilo que, se eu for fechar a empresa hoje, eu sei, no final dessa conta, eu sei exatamente o que vai me custar, quanto me sobra. Tá? Então, assim, imaginar que tudo aquilo que passa como provisionamento, como receita, de custo e de receita, ele tá inserido lá dentro, tá? Os seus impostos, com a folha, com as despesas. Então, assim, a vida inteira da empresa, e lá também a gente tinha um princípio que era assim, nós temos que fazer uma leitura do PL diário, do Profit and Loss diário, ganho e perda. Tá? Então, eu tenho ali dia a dia, no final, a gente trabalhava com 90 dias de projeção, tá? No final, o que me sobra se eu tiver que parar
parar o barco, entendeu? É um instrumento que te dá uma segurança muito grande também, né? Porque uma coisa é a gente estar fazendo a leitura de um balanço, de um DRE, de um fluxo de caixa histórico, né, do passado. Isso ajuda? Claro, tem que ter. Esses são os instrumentos que a gente tem como cultura de trabalho, né? Agora, tudo aquilo que você muda e tem a sua vida inteira num único instrumento, tá? A visão que você tem do teu negócio é completamente diferente. Tá? Você está antecipando o problema, não está fazendo leitura para depois resolver o que passou. Né? A gente vira bombeiro. Sim. Tem que virar bombeiro. Tem que virar, tem que estar sem problema. Né? Eu acho que isso ajuda muito. Então, não é fácil, né? Porque até mesmo para vocês aí, se não fosse um parceiro como a KMM, eu acho que seria impossível. Tá? Legal. Então, a maneira como a KMM tem essa visão também de um produto e coloca uma equipe para pensar junto com a gente, tá? É um diferencial enorme. Tá? E mais uma vez, a gente está chegando no fim, né? Estamos terminando o nosso projeto, e eu acho que vocês vão ter um instrumento na mão também para ajudar muito os seus clientes. Tá? Legal. E a gente fica contente de ter participado aqui e ter ajudado na construção de um projeto que, no nosso entendimento aqui, que para uma operação como essa, complexa, como disse a Bruna, você tem frota agregada terceiro, você tem que fazer o provisionamento, a previsão desse custo, sabendo como depois você vai atuar na efetivação, que a gente hoje não sabe, né? Porque a carga está lá no nosso depósito, vai sair com frota, vai sair com agregado, não vai sair com terceiro, a gente não sabe. Então, toda essa engenharia montada aí, a MM está de parabéns, né, para a equipe aí e pela maneira com que escuta. Tá? Sem dúvida, é uma construção a 4 mãos. É de elaboradores, sem dúvida nenhuma, vão estar com o projeto para desenvolver na mão, mas a forma de ouvir, eu acho que é um segredo dessa história também. E sobre o momento em si da Polivias, em uma das conversas que a gente teve durante este ano aí, a gente falou sobre crescimento, né? Até você relatou aí da Polivias estar dobrando, estar aumentando receita e tudo mais. E isso é uma coisa que eu lembro da nossa conversa que me pegou bastante, que foi a questão da dor do crescimento. Porque os custos em si do transporte são muito altos, né? Você falou, tem a questão do agregado, do terceiro, do frota. A Polivias tem a questão do armazém no meio da viagem. Então, são custos que, se não forem bem geridos, acabam gerando um problema no crescimento, né? Então, de fato é isso, de fato tem essa dor também de, vamos dizer assim, cuidar com o crescimento, porque pode ser um tiro no pé no transporte? Pode sim, porque muitas vezes a atuação do comercial, né, que é o motor do crescimento, ela tem que ser calibrada. Sim. Então você tem que fazer primeiro aquilo que for vendido tem que ser bem operado, tá? Para você não pode colapsar na tua operação, tá? Segundo, você não pode colapsar no financeiro. Você está crescendo, muito provavelmente, porque quando a visão do crescimento, sem a gente ceder um pouco de receita, né, para estar entrando em mercados onde a gente não está atuando, né, prazo. Então, nessa hora, o instrumento de fluxo de caixa, de previsão, ele tem um valor monstruoso. Então, a dor do crescimento, esse nome é muito bom, esse termo é muito bom, né? E você não tem como não ter, né? E a gente trabalha sempre na preparação prévia para o crescimento. Então, assim, vamos nos estruturar. A gente tem a questão dos armazéns gerais, né? As operações de armazém geral, que também é uma operação, um negócio dentro do negócio, né? Então, assim, muitas vezes a gente investe até no próprio armazém de uma forma tailor-made para o cliente, né, apropriada para cada tipo de carga, para depois estar crescendo. Então tem também essa questão do investimento prévio,
que requer também uma inteligência de fluxo de caixa, né? Hoje a gente está num cenário adverso também com questão da taxa de juros. Sim. Cada vez que você vai investir, você fala, puxa, eu vou investir, mas olha, até mesmo se o cara for colocar dinheiro do bolso, ele fala, puxa, não é melhor deixar no banco, né? Então, e mesmo assim a gente está olhando, a gente acredita muito, acho que a logística ela é um setor que está até tendo uma visibilidade diferente do próprio mercado, né? Que sempre olhou a logística como assim, é lá que eu economizo, né? Sim. É lá que eu reduzo o meu custo, eu aperto o transportador e ele, até morrer, ele vai tá atendendo a minha demanda. Isso está mudando, né? Eu acho que a questão de governança nas empresas também, a gente está no 4º ano com balanço auditado por empresa de uma Big Four. Sim. Né? Eu acho que isso também é uma outra visão que a gente sempre tem que ter, né? Essa questão de auditoria e essa questão de segurança em si, né? Isso também é uma dor na transportadora, né? Ter o RP centralizando tudo, ter o RP conversando com a logística, ter isso auditado. A gente sempre fala da prova dos 9 lá, né? Ter segurança sobre o que é visto. Isso também é uma dor latente aí, né? Sem dúvida. Então, tem que ter um parceiro bom, um parceiro que responda, que acompanhe a sua demanda, né? Nesse ponto, a KNN ajuda muito a gente aqui. Tem o diferencial da velocidade, né? A gente, às vezes, pode pensar, poxa, existem players no mercado hoje que te dão até... Então, esse middle market que atende a KNN, para determinadas operações, é a melhor forma de uma transportadora hoje ter a velocidade que ela vai precisar para atender essas demandas, né? E eu acho que esse ponto de quanto tempo leva para eu ter um fluxo de caixa é um ponto que, se a gente tirar o foco da Polivias e falar um pouco do mercado, como a gente falou, o conceito de fluxo de caixa nessa visão de eu ter uma ferramenta para tomada de decisão que seja muito mais do que um histórico e seja uma previsão operacional também, ela não é uma coisa que eu consigo se eu não tiver base de dados suficiente para isso. E essa base de dados suficiente vai ter... Eu preciso de informação confiável, de uma operação travada, no sentido de que o dado que está sendo imputado, eu garanto que ele está sendo imputado de cara já da melhor forma para eu não analisar número errado. Eu preciso ter um time, uma estrutura organizacional voltada para isso mesmo. O meu foco não é o fluxo de caixa, né? Meu foco é ter uma informação em dia, confiável, parametrizada, com segurança, que as pessoas certas estejam no lugar certo, imputando aquela informação, para daí o fluxo de caixa ser uma consequência disso tudo. Então, não é fácil ter um fluxo de caixa se eu não tiver uma organização madura para isso. E não vai acontecer se... a pessoa que está lá no financeiro ou a pessoa que está lá no operacional, só ela quiser. Então, acho que parte muito mais de uma visão de a gestão da empresa quer chegar naquilo e o restante das coisas são moldadas para isso. Então, se você procurar fluxo de caixa no Google e procure sobre os problemas que as empresas de qualquer ramo enfrentam, elas vão falar sobre informação fidedigna. Só que a informação fidedigna não sai barato. Eu posso ter um sistema ou uma ferramenta, e não estou falando de KMM, de qualquer player que me deixe fazer tudo o que eu quero, só que o saneamento de dados que eu tenho que fazer no final do mês ou no dia que eu preciso daquela informação é muito maior. Então, a gente vai para um cenário de prender, amarrar mais desde o começo, que não é bonito, é doído. Nós brigamos aqui entre a gente quando a gente está resolvendo isso, mas tem um objetivo final, né? Sem dúvida. Eu acho que aí, se não for para ter informação fidedigna e a confiabilidade 100% num instrumento como esse, é melhor não ter. Claro. Porque a decisão que você toma para a empresa... pode levar para o caminho errado, né? Então, usando o teu termo aí, a prova dos 9, né? Essa mentalidade que a gente tem da fidedignidade, da revisão, né? Às vezes isso pode levar um tempo, mas vai conduzir para um instrumento onde a gente tem a certeza que ele está com toda a segurança dos dados e, a partir daí,
ligar a chave e usar. Nem sempre é o... E outra coisa também que você colocou, Luna, é que primeiro o gestor tem que querer. Topo da pirâmide tem que ter vontade de ter esse instrumento, porque vai ter dor em toda a equipe, né? E tudo que a gente quer fazer com relação à organização dentro das empresas, nós temos que pensar em vender bem para quem vai fazer parte da equipe, né? E eu acho que isso é muito importante também, né? De transmitir a importância desse instrumento e fazer com que todos os envolvidos entendam, inclusive a KMM. Sim, com certeza. Né? Quer dizer, qual é o benefício desse instrumento de gestão? Eu acho que muito menos do que um relatório no final do mês. O que dá mais trabalho não é de fato montar, né? Montar uma lista lá e dizer, eu quero que aqui traga meu custo operacional, eu vou provisionar baseado na quantidade de cargas históricas mais X. Enfim, isso são regras que a gente chega e não precisava nem de um time de dados fazendo isso, se fazia no Excel. O que importa é da onde eu vou tirar essa informação e como que eu confio que aquilo ali tá certo. E às vezes a gente tem que apertar o parafuso que dói em alguns pontos, e a gente sabe disso, toma a decisão junto. Nem sempre vai ser o mais rápido, mas se for para ser o mais seguro, que diminua 10% da velocidade, né? Então tem esses outros ônus que muitas empresas hoje não estão dispostas a pagar por esse ônus, e aí não consegue ter lá, né? Não adianta pedir o fluxo de caixa de Natal, né? O Natal foi ontem. Não adianta pedir o fluxo de caixa de Natal para o Papai Noel, que ele não vai chegar. Não. O grande segredo aí é entender aquilo que é custo e aquilo que é investimento. Legal. Né? Investimento é aquilo que a gente sabe que lá na frente vai te dar um benefício. Né? Tem que gerar benefício para a empresa. E eu acho que aí tem que ter uma mentalidade de gestão. Né? Que isso, queira ou não, acho que o setor ele está subindo bastante a barra. Eu acho que o empresário, que é um cara sofrido, né? O cara do transporte é sofrido. Ele está cada vez mais entendendo que quanto melhor ele faz a gestão, quanto mais formal, quanto mais governança tiver dentro do negócio dele, mais ele vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa que vai fazer na vida, que é aquilo que a gente tem um termo aqui que já usamos com você, né? Que é o passivo oculto. Um negócio que você vai levando e ele vai te deixando em problema. Né? E eu acho que o fluxo de caixa é um instrumento para você saber que você não tem isso. Né? É difícil de colocar o conceito, né? Mas eu acho que vocês aí têm um papel importante, né? Porque o que a gente quer do setor aqui, a gente não olha para a concorrência como um problema, a gente olha para a concorrência, quanto mais subir essa barra, melhor também vão ser formados os valores de frete. Sim. Tá? Mais parametrizado esse setor vai estar com essa gama de custos aqui, que são custos de gestão, custos de formalização. Tá? Então, isso fica muito legal para quem tá querendo fazer a coisa certa. Né? Eu acho que a maioria dos colegas hoje que eu conheço estão nessa parte. E para a gente... Acho que é um desafio para vocês aí de ajudar essa turma. Nossa, né? A nossa turma aqui na cultura de gestão. Sim, sem dúvida. E para a gente ir encaminhando para o final aqui, se você pudesse, para quem está assistindo e tocou o coração, ele falou, putz, eu preciso caminhar nessa direção. 3 pilares aí que você fala que são fundamentais para dar os primeiros passos para a empresa ter um fluxo de caixa confiável, se você puder dar essa dica. Primeiro, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né, a gente tem que ter vontade. Né? Essa vontade aqui tem a ver com governança, com preparação, com visão de futuro, né, antecipada. Então, o empresário precisa ter essa vontade. Né?
Segundo, ele tem que vender bem para a equipe dele. Tá? E o terceiro, entender que é um investimento. Tá? Acho que são os três principais pilares. É um negócio meio genérico, né? Não estou falando, não é nada assim, objetivo, mas é conceitual. Acho que o cara tem que ter. E se você. E aí também tem um bom parceiro, não vou botar um quarto aí, né? É um bom parceiro, senão não adianta. Né? Porque não é fácil. Sim. Tá? Então, assim, como tudo que é bom, não é fácil, né? Com certeza. O que é bom a gente falar, é caro, mas tem por que é caro? Fica a frase aí. É difícil, mas tem por que ser difícil. É isso aí, acho que. E cabe a vocês, moçada jovem aí, né? Isso é muito bom, né? Porque a empresa que tem 38 anos tem mais do que a idade de vocês. É verdade. Né? E nós estamos aprendendo muito com a moçada jovem também. Né? A gente pode dizer que a gente mudou muito com o seu. Foi se atualizando. Tanto que a Polivias, ela sempre tem alguém nos setores, ela tem alguém sênior e alguém jovem no lado, né? Vocês conhecem bem a operação, acho que sim. Isso ajuda muito, né? Legal. Acho que fica a frase aí para nós que a gente tem que saber diferenciar custo de investimento. Né? Acho que isso é... resumo da ópera é esse aí. Muito deixamos o take pro Instagram pronto, né? Com essas 3 diquinhas do Cássio aqui no final. O marketing nem vai ter trabalho, né? 4 dicas. Tem um parceiro no final. Beleza? Legal. Tá bom. Cássio, muito obrigado pela sua participação. Espero poder ter ajudado os colegas. Ajudou demais, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer uns próximos, vamos falar de margem de contribuição qualquer hora também. É uma dor legal aí pra gente explorar. Fica aí o nicho de mercado da gente abrir um MBA com o Cássio, né? Sem dúvida nenhuma. Tá bom. Beleza, muito obrigado. Bom, foi um prazer dividir a experiência aí e estar com vocês, tá? Valeu, obrigada. Bom Natal. Um abraço. Valeu. Isso aí, galera. Entre Modais, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham aproveitado e curtido essa conversa. E até uma próxima. Tchau.